Isso. Oi, nós aqui outra vez, começando mais um Bola e Amigos Game Show, nosso especial de toda terça-feira. Hoje, dia 27 de dezembro de 2022, nosso último programa do ano. E para comemorar, a gente vai trazer um programa muito especial para vocês com o Hardcast. O Hardcast com participação do Henrique Coultre, do Maher lá da Austrália, do Marcos Vinícius e do Roque Júnior. Roque Júnior que não é o campeão mundial, mas é gente finíssima, Muito papo sobre bola, sobre futebol, sobre coisas... Olha, é imperdível. Né? Vamos lá, Kreuzebeck. Põe na tela, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouquinho. Vamos começar por ele, que não é goleiro, mas trabalha com defesa profissional. Ele, que é responsável por um grande acontecimento nesse planeta. Foi ele que colocou a responsabilidade de frente para o espelho. E aí a responsabilidade civil. Nosso professor, palestrante, não é o nosso Kreuzebeck, mas é o Marcos Vinícius. Bem-vindo, Marcos. Tudo bom? Tudo bem, Henrique, Maher, Roque, Júnior, né? Mas enfim, tudo bem. Obrigado pelo convite mais uma vez. Essa piadinha inicial só piora, mas vamos que vamos, né? Fazer o quê? Mas você já tirou a responsabilidade da frente do espelho ou ainda não? Não, ainda não. Não. Eu pus ela na marca da Cal. Agora eu trabalho com responsabilidade penal. Muito bom, muito bom. Boa noite, Alessandra. Só melhora. Boa noite, Fernanda. Vamos lá. Também estamos com ele, que não é João, mas é Antônio. Que não é sertanejo, mas é rock. Inclusive, parabéns. Hoje é dia do rock. Parabéns. E que, por mais experiência que adquira, nunca deixará de ser júnior. E poderia facilmente ter sido zagueiro da nossa seleção. Antônio Roque Júnior, bem-vindo. Valeu, boa noite aí, Henrique. Cara, piada maravilhosa, né? Obrigado pelo dia aí e vamos que vamos. A piada nem vou falar que eu roubei do Marcos, mas tudo bem. Vamos seguindo. Também estamos com ele, nosso viajante que veio do futuro, porque enquanto estamos no hoje aqui no Brasil, ele já está no amanhã lá na Austrália. Ele, que é o autor do livro Comunicação Pacífica, a Arte de Viver em Paz, nosso ex-árbitro de futebol, Maher Musler. É isso, Maher? É isso mesmo. O difícil é eu quero ver ele fazer piada com Musler. Isso ele não conseguiu fazer. Não deu certo. Então, não deu para fazer, né? Mas então eu vou te ensinar como é que fala Musler. É simples, Musler. Olha como é fácil. Simples, é só falar, né? Olha o Marcos acusando. Muito bom. Mas só uma coisa para deixar bem claro, eu estou anulando a sua fala porque você estava impedido, tá? Só para ficar claro aqui, já olhei no VAR aqui. Tá já olhou no VAR. Muito tecnológico, Maher. Muito obrigado. E Maher, deixa eu te fazer uma pergunta. O Flamengo e Atlético Mineiro estão jogando agora, Corinthians e Santos também. Mas isso aqui no Brasil. E aí na Austrália, quanto que foi o jogo? Conta pra gente. Rapaz, como o bolão que eu participo tem gente do Brasil, eu não posso contar, porque aí eu perco vantagem. Eu tô 10 pontos na frente da galera do bolão, então eu fico escondendo o jogo debaixo de 7 chaves. Então, entendi. Senão os caras vão lá e vão mexer no bolão, porque a gente tem até os últimos minutos para mexer. Então não vamos mexer com essa história de trazer o futuro, porque então tá bom. Já viu. Inclusive aqui é dia 14/7, só para deixar claro. Então, aí é o amanhã, que nós tantos esperamos ontem, que no caso é hoje. É uma loucura isso. Né? A Fernanda falando, muito bom. Então, e também temos hoje nosso Kreuzebeck, que não é Ave Maria, mas é cheio de graça. Ele, que era estagiário de Deus na criação do mundo. Aprendeu tão bem que criou o site do Hardcore em 6 dias. Mas, diferentemente do criador, ele precisou trabalhar no 7º, porque não tá fácil para ninguém. Não é, Couttre Júnior? Muito obrigado pelos serviços prestados por trás das câmeras. Deixa claro porque já está dia lá na Austrália. Isso aí, vamos deixar claro porque já está de dia lá na Austrália. Então é isso aí, esse é o nosso time do Hardcast de hoje, o 9º episódio.
A Ana Remiro, boa noite, bom programa. Muito obrigado, Ana. O que é o Hardcast pro Maher e pro Rock? Henrique roubou minha piada, olha lá. Qual piada, Alessandra? Ô, Maher, ele tomou um amarelo roubando a minha. Agora é vermelho porque roubou da Alessandra. Já tá sendo expulso no começo do programa. Tem que pôr pra fora, pô. Não dá. Mas você sabe o que acontece? Futebol tem umas coisas assim, como o cara é o cara que tem o domínio, tem influência, a gente só faz aquele sinal assim, entendeu? Segue, né? Entendeu? Tem aquela conversa. Tem aquela conversa. Só na advertência verbal. Só na advertência verbal. Segue o jogo, segue o jogo. Segue o jogo, ó. Dá sinal, segue. Senão o cara tira a gente do ar. Então não brinca, não. Ele é o dono da bola, do colete, do campo. Não pode, né? Pô, você quer que eu expulse o cara? Você tá tem que ter jogo. Pô. Administrar o jogo, isso aí. Só vamos só no. Mas faz parte o adversário cornetar também, não é verdade? Claro. Faz parte de você estar sendo advertido por reclamação. Por enquanto é só verbal, tá? Só verbal, ok. Olha lá, a Alessandra tá falando que a piada foi o Coutre não é Ave Maria, mas é cheio de graça. Olha só. Não vou assumir que eu roubei, mas eu roubei dela. Então tá bom. Vamos lá. O Hardcast é a ideia, foi, né, criado com a ideia da gente trazer as opiniões dos torcedores. Hoje em dia tem muitos programas, né, esportivos na TV, no rádio, que traz a opinião dos jornalistas. E aqui, nada contra os jornalistas, porque inclusive já tivemos jornalistas participando, dando a opinião, mas aí a gente quer a opinião mais como torcedor, a gente quer dar espaço para quem quer cornetar, o jogador que a mídia não tem coragem, ou para quem quer elogiar o jogador que a mídia não coloca nas telas, né? Então, essa é a ideia do Hardcast, é trazer a opinião de torcedor, e no caso hoje também de um ex-árbitro. E esse ex-árbitro, como eu falei no início, ele hoje trabalha com comunicação pacífica. Maher, como você conseguiu sair do futebol, que é totalmente contrário para a comunicação pacífica? Pois é, rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que foi o futebol que me mostrou o quanto eu sou pacífico, sabia? Porque na época do futebol, assim, eu estava mais na engenharia, eu nem na psicologia tinha chegado ainda, né? Então, eu vinha de uma visão de mundo. Eu fui fazer o curso de árbitro de futebol da Federação Paulista de Futebol, porque eu sempre gostei de futebol, sempre achei futebol uma coisa incrível, assim, acho o futebol belíssimo. Mas eu também tinha uma clara consciência da minha habilidade de jogador, né? E o dia que eu descobri que eu tinha que ser árbitro foi o dia que eu estava jogando uma pelada dessas. Mas o campo era bom, viu, para falar a verdade. E aí eu sempre era escolhido porque eu era tinha um condicionamento físico fora do comum, né? Então eu sempre desarmava com muita rapidez, mas não sabia o que fazer com a bola. Aí o dia que teve aquele bate-rebate, sobrou na grande área, e eu falei, nossa, minha chance de chutar agora é fazer o golaço, tinha ninguém. Chutei. Hoje eu se consagro. Eu chutei, quase acertei o árbitro assistente na lateral, pra você ter a ideia. Pegou uma Se o gol fosse um pouquinho maior, né? Eu acho que ele estava mal colocado, ele estava no meio, ele tinha que ficar na lateral, o gol estava mal colocado. Sacanagem isso, hein? Exato. Aí, aquele dia, e a hora que foi parar lá no árbitro assistente, falei, aquele é meu lugar, é ali que eu vou ter que trabalhar. Bola, me mostre meu lugar. Aí você chutou, Foi um sinal. Foi um sinal divino. Mas foi ali que foi uma coisa legal, e aí eu fui fazer o curso, e o primeiro dia que eu, trabalhando tal, eu dei um cartão amarelo para um jogador e falei assim, o senhor está advertido. Aí ele falou, o senhor... Imagina ficar aquele cheio de pia aqui. Ele falou: o senhor é a iluminada e abençoada senhora vossa mãe. Falei, caramba, rapaz, que é isso? Aí o árbitro assistente que estava comigo, ele falou: deixa eu te contar uma coisa, a linguagem aqui é outra. Se você for usar essa linguagem, não vai dar certo, não. Você vai ter que aprender a língua deles. Aí eu entendi que tem um jeito de se falar no futebol, tem uma linguagem no futebol e que não necessariamente ela é violenta. Que é muito legal pra gente pensar nisso. Então, durante o jogo, quando você fala assim, vai na beira da praia, vai comer tapioca na Lagoa Rodrigo de Freitas, não tem nada a ver, não é violento quando tá ali, porque depois eles saem, conversam. Aí eu entendi que eu tinha que falar essa linguagem, mas aí foi um improve para perceber que comunicação pacífica não precisa ser
aquele tom tranquilo. Bom dia, Marcos. Como vai Vossa Excelência? Senhor Roque, é uma alegria estar compartilhando esse espaço com Vossa Excelência. Eu vou dizer, vai catar coquinho lá na beira da lagoa. Não fala assim comigo, não, menino. Então tem outro jeito de falar, né? Então foi por aí que eu migrei, Henrique. Foi por aí. Foi desse jeitinho. Chutando a bola no árbitro, e aí você viu. Mas você vê a presença de espírito do Marcos, né? Os caras colocam o gol no lugar errado, pô. Aí pois complica. Sacanagem isso. Pô, mas queria dizer que semana passada o Benedetto. Ele podia pensar também nessa troca aí. Tava bem feita essa troca aí. Só que no caso. Ele ia jogar futebol americano, né? Porque daí ele ia chutar aqueles field goals. Pode ser. Lá, aquela coisa lá, né? É uma boa ideia, pô. Se fosse igual o Maher, ele ia virar torcedor só, né? Porque a bola foi lá no segundo nível da arquibancada lá, então ele ia falar, lá é meu lugar, vou lá para as arquibancadas. Gostei do Benedetto Musleh aqui. Esse Kreuzebeck, tá vendo? Ele não é Ave Maria, mas é cheio de graça. Então, e aí a Fernanda tinha colocado isso. Muito bom o livro, já li várias vezes. O livro é esse aqui. Para você está aparecendo certinho ou tá invertido? Não, tá perfeito. Tá perfeito? Então é esse aqui, o livro do Maher. E Maher, onde que encontra esse livro seu aqui? Rapaz, você sabe que eu gosto tanto de calor que eu fui lançar o livro, apesar de eu ser de São Paulo, lá em Cuiabá, né? Tanto que eu gosto de Cuiabá, você sabe. É aí, né? Em Cuiabá, né? Aqui em Cuiabá. É aí em Cuiabá. E eu fui lançar aí pela Humanos Editora. E eu gosto muito do pessoal da Humanos, acho eles gente finíssima. Eu sou meio puxa-saco deles porque eu gosto dos meninos, então eu não sou boa referência. Mas são muito bons mesmo. Eles são gente boa demais. Então, hoje eles fizeram um esquema que você manda um e-mail para eles lá na Humanos, eles entregam no Brasil inteiro, assim, super legal. E super fácil também. Apesar que meu livro está um pouco fora de moda, porque o Brasil vive tanta paz, tanta tranquilidade, a gente se comunica com tanto respeito, um processo nem precisa político, mais, né, Mar? Um processo político dos mais educados que a gente já viu na história, assim. Então, praticamente, é só para ter o livro, só para ajudar, assim, porque tudo que é de direito desse livro a gente manda para esses países onde tem conflito, assim, sabe? Porque no Brasil, por exemplo, a gente não tem 35 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões em situação de vulnerabilidade. E como a gente não tem isso, então a gente... vamos ajudar Moçambique, vamos ajudar o Líbano, que a situação lá tá mais brava do que a gente, né? Saiu um vídeo agora recente de um programa que teve da Xuxa em 1900 e bolinha, sei lá quando. Aí ela levou um robô lá para falar como que era a vida em 2023 no Brasil. Aí ela falou que era paz e amor, tá rodando esse vídeo por aí, falou que não tinha mais guerra, que a natureza tava ótima. É bem nesse nível. É por isso, Maher, que seu livro tá quietinho ali. É só por isso. Exatamente. Tá super... Torcida, você viu que legal? Agora as torcidas dividem, se juntam todas. Se juntam, né? Tipo, igual a gente viu na Fórmula 1, o Leclerc passando o Verstappen e os torcedores no meio daqueles laranja da Ferrari comemorando. Sim, comemorando. Igual, aprenderam com a gente. Que bom. Sim. Aprenderam com a gente. Com certeza. O Rock foi esses dias, assim, faz acho que nem um mês, né, na Arena Corinthians, não foi? Fazem 2 semanas, né? Esse domingo passado. Foi qual jogo mesmo? Contra o Goiás. E aí tem uma coisa em São Paulo, né, que contra o Goiás não, mas quando tem clássico nos estádios não pode ter torcida, é proibido, né? Ter a torcida dos dois times. Tem que ter torcida única. E não só isso, né? Atualmente eles estão proibindo diversas outras coisas também, né? Até quando é organizado pelo próprio clube, e aparentemente o pessoal tá proibindo, pegando bem pesado nessas proibições. Sim. Né? Teve o treino aberto recente do Corinthians, né? Antes do jogo contra o Flamengo. E aí não deixaram entrar com cartaz e nada, e tiveram 2 histórias que ficaram bem conhecidas agora. Uma de uma menina, de uma moça, na verdade, que o pai era santista e ela corintiana. E o pai faleceu
ela foi no estádio com um cartaz, ela é de Londrina, foi até o estádio com um cartaz com a história dela, falando, pai, estou aqui por você, você que me ensinou a gostar de futebol. Mas isso foi num Corinthians e Santos. Estou aqui no Corinthians e Santos. Não deixaram ela entrar com cartaz. Mesmo com torcida única, a história, os policiais não permitiram. Então tá realmente o nível que a gente chegou, né? De rigidez nos estádios em São Paulo. Enquanto em outros lugares, por enquanto, tão liberado. Mas em São Paulo realmente chegou num estágio em que não tinha outra ação a se fazer, né? Em São Mas Paulo certamente... Desculpa, Roque. Vai lá, Roque. Não, em São Paulo tá virando basicamente o que eles querem fazer um futebol que nem Londres, né? Então, praticamente, você vê todo mundo sentadinho ali e daqui a pouco nem arquibancada mais vai poder ter, né? Uhum. O que será que está acontecendo com a gente, né, Marcos? Para isso estar acontecendo, eu tô aqui pensando, né? Que será que a gente está errando como ser humano, né? Para poder tolerar o outro, né? Eu tenho uma opinião, Mark, e quem está nos assistindo, né, o pessoal que está aqui junto com a gente, que é o seguinte: a gente não consegue mais dialogar. E quando não se tem diálogo, a forma mais fácil de se tentar, pelo menos, controlar é por meio de restrição. Né? Então, eu imponho algo porque eu não consigo conversar sobre esse algo. Como eu não consigo fazer que duas pessoas que torcem para um time diferente consigam assistir a um jogo de futebol, cada uma torcendo para o seu time, sem falar mal do outro, eu imponho a restrição para um deles. É o caminho mais fácil, só que é o caminho que não resolve. Né? Ele não traz o resultado que se espera, porque o resultado que se espera, supostamente com isso, seria o fim da violência. Mas, na verdade, eu só desloco a violência de dentro do estádio para os arredores do estádio ou para coisas como a gente tem visto hoje, que aqui em São Paulo, por exemplo, né, que eu estou em São Paulo, confronto de torcedores na marginal em dia de jogo. Então, se você fala assim, olha, hoje vai ter jogo, sei lá, vou falar do Palmeiras porque fica numa região mais central da cidade, né? Vai ter jogo do Palmeiras, então vamos evitar aquela região, porque pode ter torcedor, não sei o que tem. Hoje, você tem que dizer assim, olha, eu não vou sair de casa, porque se eu tiver que pegar a marginal, eu posso encontrar essas pessoas se degladiando literalmente na marginal, coisa que está muito longe, assim, para São Paulo não está muito longe, mas está longe do estádio do Palmeiras, né? Então, é muito difícil isso. Me parece que a imposição de limites acaba sendo algo, né, justamente para tentar contornar de uma maneira equivocada aquilo que a gente não consegue resolver conversando, né? Ó, o Cícero presente aí, falando boa noite, conteúdo de alto nível mais uma vez. Bom programa. Obrigado, já Cícero. Podemos pedir música no Fantástico, porque nós temos 3 júniors. Nós temos o Coque Júnior, o Roque Júnior e o Cícero Júnior. Eu tenho certeza que lá na regra lá do Fantástico tem alguma coisa que quando tem 3 júniors, qual que é o plural de júnior? É júniors ou é juniores? Essa dúvida é boa, hein? Mas isso é para outro programa. Isso aí é para o Pasquale, isso é outro programa. Aí a gente precisaria ver lá se não tem, pode pedir música. Eu acho que pode pedir não, música. se jogar na mão do Tadeu, ele vai dar um jeito. Ele acha lá em alguma regra, ele vai achar. Só jogar na mão do Tadeu, ele acha um jeito. Mas você sabe, Henrique, o Marcos trouxe uma coisa que eu fiquei pensando um pouco, que tem gente que fala muito dessa coisa de eliminar a violência, né? Ou fazer a batalha contra a violência. Mas a batalha e eliminar é coisa da violência. E como eu sou um defensor da cultura de paz, eu não acho que a gente elimina a violência exterminando as pessoas, separando as pessoas. A gente elimina a violência somente por um caminho, convencendo a violência de que a paz, ela é o melhor caminho. Mas um pouco daquela paz que o Marcelo Falcão propõe pra gente, que é uma paz com voz, né? Porque paz sem voz não é paz, é medo, né? Essa que ele propõe pra gente, né? Então, eu acho que, inclusive, politicamente, no futebol, representa um pouco o que a gente está vivendo, porque quando você fala assim, eu sempre pergunto para um corintiano ou para um palmeirense, para que time
time que você não torceria de jeito nenhum? Deus me livre, o Corinthians de jeito nenhum, o Palmeiras de jeito nenhum. Eu falo, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Historicamente, o que o Palmeiras te fez de mal? Ele não sabe responder, porque o Palmeiras nunca fez nenhum mal para ele. Ele pergunta, outra coisa que eu queria te perguntar. Quem é que te ensinou que o Palmeiras é teu arqui-inimigo? Você acordou um dia, como é que foi? Então existe uma transmissão, né, Roque, né, Marcos, né, Henrique? Uma transmissão transgeracional de cultura de violência, da ideia de que eu tenho que eliminar o meu opositor, porque se você não pensa igual a mim, você não merece a vida, você não merece ser contemplado. E aí isso foi ficando tão consolidado na cultura brasileira que justamente a gente que tem um viés mais pacífico, a gente que é mais tolerante, a gente que é mais piadista, mais leve, a gente foi ficando extremista, né? Então eu não posso pensar... Cara, o Palmeiras está jogando um futebol incrível, eu sou amante do futebol. Eu nem aprecio, não preciso torcer para o Palmeiras, mas eu não preciso desejar a morte dos palmeirenses. Então, quando as torcidas foram se organizando, ao invés da organização ser para alegria, para festa, que delícia quando acaba um jogo e você poder ligar para o amigo e brincar com ele, tirar os sarros. Ei, Roque, seu time perdeu, você se ferrou, né? Igual a gente faz no bolão. Miserável, como é que você acertou? Como é que você sabia o resultado? Né? Essa brincadeira que a gente começou fazendo do futuro. Eu acho que é uma obrigação nossa aqui. E eu acho que esse programa hoje tem essa prestação de serviço, espero que vocês tenham essa, de trazer alegria, cara, trazer paz, mas uma paz de boa mesmo. E sabe que o melhor da paz é que a gente pode ficar horas e horas discutindo e não concordando. Se for, o melhor do futebol é se foi ou não foi. Eu, particularmente, como ex-árbitro, tenho algumas críticas ao VAR. Evidente que eu partia de um pressuposto do Maher, que era um juiz legalista, que cumpria a regra fidedignamente, talvez seja por isso que eu não cheguei em patamares e era o rei da segunda divisão, porque ali podia fazer qualquer coisa, mas eu era um legalista. Cara, carrinho por detrás é carrinho por detrás, não tem nada na matéria que diz, não, mas é que ele foi levemente pela lateral e tal. Mas o legal era a discussão que a gente dizia assim, estava impedido, não estava impedido, foi pênalti, não foi pênalti. E é tão legal porque as pessoas assistem pela TV e elas têm este ângulo de visão. O árbitro tem este ângulo de visão. Ó, então eu tô aqui olhando o Roque e o Marcos tá aqui na jogada ali, tô olhando para eles. Aí passa o Henrique, ó. Já era. Eu vi que os dois caíram, mas o que aconteceu? Aí quando eu faço assim, pô, mas o juiz não deu... Não, eu não vi, eu não sei o que aconteceu ali. Olhei para o assistente, também estava encoberto, não viu. Então eu acho que, claro que depois a má fé, a suposição de esquemas, e infelizmente nós humanos temos isso, né? Em especial a nossa crise no Brasil não é uma crise de políticos, é uma crise de seres humanos que precisam melhorar a sua ética, né? Porque a regra tem que ser clara, totalmente. A gente tem que fazer o que é certo, né? Então, acho que o Marcos fez um convite incrível, não é separando as pessoas não, cara, a gente aprender a conversar, aprender a cumprir a regra, cara, o certo é respeitar o outro, ponto final, é o outro e vamos embora, né? Essa é a ideia. Olá, Maher, o Flamengo 1-0 no Atlético Mineiro, Eu já sabia. Você já sabia, com certeza. É o que eu ia falar, é óbvio, você tá contando isso pra ele? Era justamente para ele falar que ele já sabia. Hoje, só se for rock, artigo... o livro lá, o Cruzebeck achou. Então, hoje, só se for rock, artigo 5.438, inciso 547... Isso que ele quis escrever foi parágrafo, é isso mesmo? É isso que ele quis escrever aí? Acho que é isso, né? Eu tô achando que era. O Cruzebeck toma umas canjibrinas antes de entrar aqui e aí começa a atrapalhar as letras. Entendeu? Boa noite para Aparecida.
Pera aí um pouquinho aqui, dá licença, Henrique, claro. E vou pedir licença especial. O Rock não foi árbitro, mas especial pro Mar. Cruzebeck, meu filho, cartão amarelo para você, viu? A próxima você tá no chuveiro, viu? Ó, cartão amarelo, Cruzebeck, meu filho, hoje, viu? Aqui tá assim hoje. E eu trouxe o vermelho também, mas não vou mostrar por enquanto. Não, segura aí, mano. Segura, porque senão a gente fica sem Cruzebeck. E não saindo desse tema, porque eu acho que esse tema é o caminho do nosso encontro de hoje, então a gente vai voltar mais vezes. Mas agora a gente ouviu aqui a opinião de um ex-árbitro, de quem estava ali, falou que o lance fica aqui, e levando para o Rock e para o Marcos a parte de torcedor. Como que é para vocês? O Marcos meio que já deu a opinião dele, então sabe mais do Rock. Quando realmente você, tem um jogo do meu time, e pode ser um jogo de campeonato, né, numa rodada qualquer, ou numa semifinal, final, vai ser na arena do adversário e não posso ir. Ou o contrário, faz falta a torcida do Palmeiras na arena do Corinthians, você estando lá, por exemplo? Como que é para o Rock torcedor? Cara, eu acho que faz, sim. Eu acho que mesmo, por exemplo, na arena do Corinthians, você tendo um jogo, Corinthians e Palmeiras, faz falta você ter aquele, mesmo que seja pouquinho, 5% ali, aqueles 5 a 7%, né? Dependia, eles liberavam. Mas faz falta porque, assim, imagina ao contrário, 7% de corintianos ali no meio do Morumbi. Cara, assim, dá um gás diferente, assim, por exemplo, pro atleta, que ele olha ali e fala, cara, tem 7 mil, tem 10 mil, enfim, ou tem 5 mil que vieram aqui me ver. E também fica aquele negócio de ter a rixa, né? Então, você pega a torcida, tipo, lado a lado ali, um grita, outro grita, um grita, outro grita. Então, você consegue ter essa diferenciação, né? Então, eu acho que faz falta, sim. É claro, a gente entende que hoje talvez a gente tenha essa restrição por aquele motivo que a gente tá falando aqui, né? Que a gente ainda não sabe, não desaprendeu a dialogar, né? Antes a gente conseguia, até você vê muito em programas aí, né, de discussão, hoje em dia é muito intolerante. O jornalista vai lá dar uma opinião também. Eu acho que, sei lá, o Roger Guedes, vamos dar um exemplo assim, o Roger Guedes é melhor do que o Dudu hoje. Não sei, um exemplo. E aí, todo mundo sabe que o Dudu tá numa fase melhor. Pô, se o cara falar um negócio desse, hoje em dia o cara vai ser, tipo assim, massacrado. Massacrado totalmente. Antigamente, o cara, sei lá, um cara super corintiano via lá falar uma asneira dessa e beleza, tipo, os caras discutiam. Mas por quê? Porque isso, aquilo. Então, assim, hoje até no meio, quando a gente traz até pro meio ali da informação, a gente tem uma opinião muito mais uníssona, né? Tá tudo muito um só, né? Hoje que é o melhor time, é o Palmeiras. Mas quem discordar disso é louco. Então, ninguém pode falar que é o Flamengo ou é o Atlético Mineiro. Então, ou até assim, o Fluminense, né, que vem jogando ou bem. Ou até o Fluminense, que vem jogando muito. Então, assim, num geral, trazendo também para quem passa informação, eu acho que também quem gera um pouco, né, não muito, mas um pouco do que a gente vem vivendo, a gente tá muito nessa pegada de ser só tudo uníssono, né? Tudo um só, né? E assim, acaba ficando sem graça, né? Hoje, eu vou ser sincero, o Corinthians ganha do Santos, cara. Amanhã, pra mim, é um dia normal, não zoou ninguém. Palmeiras também, no máximo tem um ou outro ali que às vezes dá pra brincar e tal, mas perdeu aquele negócio que a gente tinha de... no outro dia, a gente ficava até ansioso, né? Na época ia pra escola, vou zoar meu amigo. Hoje em dia, cara, ganha do Palmeiras, beleza, faz uma festa, no máximo posta alguma coisinha ali no Instagram, acabou. No outro dia normal, como se nada tivesse acontecido. Então... e até pegando esse ponto, aí já puxando todos pra conversa. O futebol tá... E aí até pegando a seleção também, que hoje a seleção... O brasileiro só vai torcer para a seleção mesmo se estiver dando resultados incríveis. Tá se perdendo um pouco, vocês acham, da paixão pelo futebol, assim? Tá ficando algo chato, algo
legal, tipo, meu time tá jogando, mas eu tenho outra coisa. Se não tiver nada, eu assisto, mas se tiver, vou fazer outra coisa. Em que antes a gente parava e falava, não, hoje tem jogo, nossa, parecia que era um dia especial, assim, tendo um jogo 9 horas da noite. Vocês acham que tá perdendo isso? Eu acho assim, eu acho que a gente perdeu justamente por isso que o Marcos e o Rock estão trazendo, né? O futebol ficou associado à violência, né? Ele está associado a perigo, né? Antigamente era uma delícia. Eu sou um apaixonado pelo Juventus e adorava ir na Rua Javari assistir. Eu vi a Taliba jogando no Juventus e jogando contra o Corinthians, e o moleque travesso destroçava o Corinthians. Toda vez era para derrubar a gente no bolão. Foi ali que eu aprendi a jogar no bolão, porque eu falava assim, cara, o azarão sempre tem uma chance, e é onde que você se supera na tabela do bolão, né? Vamos apostar no azarão. Então era uma delícia, porque você ia na Javari, ou você ia na Portuguesa Santista, ou você ia na Portuguesa dos Esportes, porque você era uma alegria o futebol, era família. Você ia com a namorada, era um programa de você ir com a namorada, ou você ir se você é casado, com a sua família, com seus filhos. À medida que isso foi ficando muito violência, porque primeiro que, vejam vocês, fiquei pesquisando já há um tempo, não conseguia achar quem é que começou a chamar os estádios de futebol de arena. Arena me lembra César, arena me lembra o Coliseu, se a gente fica esperando o César fazer, se ele fizer assim, você tá bonito, mas se ele fizer assim, meu filho, corre que lá vem leão, né? Então, eu acho que à medida que virou arena, batalha, né, tem um jogo épico que aconteceu no Estádio dos Aflitos. Eu nunca mais vou esquecer aquele jogo. Eu nunca mais vou esquecer aquilo, né? E eu sei porque eu tenho um amigo recifense que ele fala, mas menino, não mexe com isso não fala isso não, né? Ele fica bravo, que é o Marcelo Araújo. Inclusive é uma delícia, você pergunta pro Marcelo, você fala assim, quem é o melhor time? Náutico, rapaz. Náutico é o melhor time do Brasil. Essa alegria que a gente perdeu um pouco, porque aí virou a Batalha dos Aflitos. E não era a Batalha dos Aflitos, era o espetáculo do Estádio dos Aflitos. Era uma coisa, essa delícia de você ir no estádio do Fortaleza na 4ª divisão. Fortaleza estava na 4ª divisão, estádio lotado, né? Então o torcedor do Fortaleza, ele torce pelo Fortaleza porque ele torce pro Fortaleza. Não importa se está ganhando ou não. Mas aí eu acho que a gente foi ficando muito nessa coisa da batalha, o clássico, e não sei o que. Isso foi inflando o torcedor, foi inflando essa ideia de que o Marcos torce para que time, eu tenho que aniquilar o Marcos, e não zoar, e zoar no bom sentido da palavra. Eita, mas você perdeu, acertou. Eu tava agora, o Rock falou, 3 semanas atrás, eu tava lá assistindo Corinthians e Goiás. Em Goiás, eu falei assim, rapaz, meti 3 pontos nesse aí, que eu meti 1-0, coloquei 1-0 pro Corinthians e matei 3, né? E aí todo mundo botou 2-0, 3-1, não sei o quê. Você imagina eu ligar pro Rock pra gente brincar com isso. Pra gente. E não é desqualificando, porque também ficou uma coisa de que a gente liga para as pessoas. Então o futebol foi ficando chato porque a gente não liga mais para as pessoas para brincar, né? Para chegar esse fim de semana eu estava com um amigo, aí chegou um outro amigo e eu estava do lado desse meu amigo Marcelo Recifense. Aí eu perguntei pro outro, quem é o melhor time do Brasil? Ele falou Flamengo. Eu falei, mas rapaz, que é isso? Flamengo é o melhor time do Brasil. O melhor time do Brasil é o Náutico, né? Sabe essa alegria de que depois a gente vai fazer uma enquete aqui, qual é o hino mais bonito do Brasil? Agora, olha que loucura. A gente classifica as coisas, Marcos, Rock, verticalmente. Melhor time para quem? Será que quem tem mais título é o melhor time? Será que quem tem o melhor ranking, será que quem está em primeiro é o melhor time? Depende para quem. Se a gente o mais rico, né, Mário? O mais rico, né?
o mais rico, né? O Juventus nunca vai ser campeão paulista, nunca vai ser campeão nacional, mas é o Juventus, né? Agora, o que é importante, eu acho que a gente recuperar essa alegria, a gente precisa recuperar essa alegria de viver, a vida ser mais leve e a gente parar de ficar ranqueando verticalmente as coisas, porque se o primeiro é bom, nada depois serve. É engraçado que quando a gente ganha uma medalha de prata ou de bronze no Brasil, a gente acha chato. No Brasil a gente acha chato, a gente acha ruim. Desculpa te interromper, perdão, vontade, mas você tocou num ponto aí que eu acho algo que me incomoda demais. Teve essa história aí realmente na final da Champions de 99, mas isso é outro detalhe. Mas o que aconteceu? A gente tem visto, sei lá, acho que na última década, sobretudo, o jogador de futebol perde a final, coloca a medalha no pescoço dele, ele imediatamente já tira. Uhum. Isso me incomoda de uma tal maneira que eu falo assim, ele está desmerecendo o próprio esforço dele para chegar até ali, né? Aí você pega uma Olimpíada, que às vezes tem pessoa ali, ou tem um time, enfim, uma seleção, né, que dá a vida para conseguir a medalha de prata, ou às vezes até para conseguir a medalha de bronze. Eu falo, mas isso me incomoda de um tanto, porque para mim sou o seguinte, eu não estou valorizando o que eu conquistei, que é um segundo lugar, eu perdi um jogo, né? Até nessa linha do que você falou da Batalha dos Aflitos, a gente não pode esquecer que esse ano está completando 40 anos da tragédia do Sarriá. Olha isso, tragédia do Sarriá, né? Claro, perdeu um jogo, um vai ter que ganhar, outro vai ter que perder. Funciona assim, né? É uma tragédia perder um jogo? Não é uma tragédia perder um jogo, né? Mas essa questão dos jogadores aí tirarem a medalha de prata... Eu já vi jogador que nem deixou colocar a medalha de prata. Isso para mim é o fim da picada, assim. Eu joguei bola e tenho muito orgulho de todas as medalhas de prata que eu tinha. E eu vou falar para vocês, viu? Teve um tempo lá em Guaíra, onde foi que eu cresci, que a gente enfileirou mais uns 8, 9 vice-campeonatos. Era o torneio de futsal, era vice, o torneio de futebol de campo era vice, tudo vice. Aí depois veio a parte boa. Veio a glória depois. Veio a glória depois. Mas assim, era chegar em casa com a medalha de prata. Eu tenho todas elas guardadas. Porque aquilo ali não foi à toa, aquilo ali fez parte de alguma coisa, fez parte daquela conquista propriamente dita, e fez parte, pelo menos essa é a minha visão, de um processo de evolução. Mas no final das contas valeu a pena por aquilo. E hoje eu vejo esses jogadores aí que simplesmente ignoram ou até mesmo renegam a conquista de um vice-campeonato. E pensar que... Mas desculpa te interromper, viu, Mário? Mas é que isso aí me incomoda, assim, sabe? Porque eu falo, eu não consigo acreditar que um jogador profissional faça isso. Eu nem achei que foi uma interrupção, eu achei que foi mais ou menos aquela coisa tipo Washington que toca para Assis, que toca para Washington, e que gol! Que saudade! Só completando o que o Marcos falou, eu acho que, e vou mais além, assim, na verdade, né? Para pensar o quanto a gente viu, assim, ultimamente acontecendo aqui no Brasil, técnico sendo demitido, sendo vice-campeão, sendo terceiro colocado. Aí o cara vai lá, começa um campeonato estadual e perde, sei lá, 3, 4 partidas, o cara é demitido. Sendo que o cara acabou de ser vice-campeonato. Não foi aquele campeão que o Carille foi campeão com o Corinthians brasileiro, que no final do campeonato só o Carille era técnico dos... Aconteceu isso agora esse ano, no Atlético Paranaense, acho que no Atlético Paranaense, se não me engano, ganhou não sei que título lá, e o Paranaense foi campeão da Sul-Americana, não foi no ano passado? Não foi isso? Não foi, e trocaram o técnico agora, no começo do ano. Foi. Então, pô, como o cara é campeão de um torneio internacional que o clube nunca tinha sido, e aí do nada, no outro ano, os caras vão lá e tipo assim, não tem... mas porque começou um trabalho... Pô, você acabou de ser campeão, cara. Tem clube, sei lá na Inglaterra que mantém um técnico por 5, 6, 7, 10 anos e o clube nunca foi campeão. Fazem boas campanhas aí de quarto, quinto colocado e nunca foi campeão. O Klopp então, mesmo, assim, né? Demorou para ser campeão no Liverpool. Não foi na primeira nem na segunda temporada. Nem na segunda e acabou de ser vice-campeão e o cara vai ficar lá eterno, assim. Se depender dos caras, o Klopp não vai sair nunca de lá.
Os caras amam ele. Então, assim, pô, calma lá. Tipo assim, ser vice-campeão não é o fim do mundo. Na verdade, é o contrário. Pô, você é vice-campeão. Por exemplo, o Palmeiras. Foi vice-campeão. Pô, o cara é segundo melhor time do mundo. E jogou de igual para igual com o Chelsea. Tipo, calma lá. Tipo, é pra se comemorar uma situação dessa. Não é nenhum demérito, né? Um campeonato tem vários... Um campeonato tem vários campeões, na verdade, né? Tem o campeão que vai levar o troféu mesmo, mas o Fortaleza do ano passado, que terminou quarto do Brasileirão, terceiro, sei lá. Cara, o Fortaleza com o elenco que tem, com o dinheiro que tem comparado a outros, conseguiu ser quarto no Brasileirão. Isso é uma vitória muito grande. O Cuiabá conseguiu se manter na Série A no ano passado, tá jogando pela segunda vez a Série A. Isso é uma vitória, isso é um título. No futebol sempre se perde mais campeonatos do que o contrário. Manter o técnico só pela estatística já vale a pena, se foi bem escolhido. Isso é verdade. É isso mesmo. Mas só para comentar aquela historinha que apareceu no GC, é que na final da Champions de 99 eu tava torcendo pro Bayern e o Kreuzebeck tava torcendo pro Manchester. E aí era 45 do segundo tempo, a gente tava falando no telefone, eu falei, beleza, já era, um abraço, campeão, tchau. E telefone fixo naquele tempo, isso é o século passado, era outro mundo, tem gente que está nos assistindo aqui que nem sabe do que é que a gente está falando, mas depois dá um Google aí que você vai saber o que a gente está falando. Não é do meu tempo isso não. Mas... certamente que não. Ô Maher, nós estamos careca de saber isso, viu? Mas enfim, aí desligou o telefone, o bendito do Manchester faz 1-1, 40 e muitos, e 2-1 já nos quase 50. Aí toca o telefone em casa, né? O Kreuzebeck aí cantando vitória na minha orelha, que o time que ele tava torcendo tinha ganho, que não sei o que tem, e etc. Então foi essa a história aí, porque a hora que deu 45 do segundo tempo, eu falei, meu amigo, um abraço, tchau, pode trazer a faixa para nós aqui, né? E teve a virada, e aí eu tive que ouvir, e tá tudo certo. E tá tudo certo. Mas é legal a gente pensar nisso. Eu estou aqui pensando como é que a gente, né, enquanto cidadão, né, a gente consegue recuperar essa alegria, né? Talvez, sei lá, compartilhando nas nossas redes, falando um pouco mais de um futebol mais divertido. Para isso estender para outras coisas, né? Eu brinquei com o Marcos, que ele falou, não, desculpa que eu te interrompi, falei, imagina, porque o futebol tem esse dinamismo, tem a hora que você pega a bola e vai e o outro corre para cobrir o outro, né? Nesse sentido. E eu lembrei muito do falecido que ele... Gente, eu nem gostava muito do Campeonato Carioca, mas eu ficava escutando só ele dizendo assim, essa dupla Washington e Assis foi uma dupla que foi histórica, assim, né? Marcou muito. E aí ele narrava aqueles jogos, aí tinha uma falta, aí ele falava lá, cruel, muito cruel. Aí você tava... Eu lembro a primeira vez que minha mãe ouviu e falou assim, ele dizia, tá lá, um corpo estendido no chão. Minha mãe falou, o que aconteceu? Quem morreu? Eu disse, não, é só futebol isso aqui. Mas era o Januário, né? Era o Januário, né, mano? Exatamente. Então era divertido. Eu acho que a gente não pode deixar com aquilo que a Marisa Monte fala na música dela, apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, as palavras do muro, palavras de gentileza, né? Então, eu acho que gentileza gera gentileza. Acho que a nossa obrigação é a gente mostrar também que a gente gosta do esporte, mas de um jeito leve, de um jeito gostoso. E como eu cheguei no Brasil na década de 80, eu achava isso curioso nos brasileiros, porque tinha uma coisa assim, sei lá, o cara é corintiano, o Corinthians ganhou. Aí eu falei, que legal. Ele falou, mas não vamos comemorar. Eu falei, por que você não vai comemorar? Porque o campeonato é longo, a gente não sabe. Mas comemora esta vitória, aqui, esse dia, é hoje, né? Então, eu acho que a violência vem desse lugar em que a gente é criado, sabe, Marcos, sabe, Roque, Henrique, para ser o melhor. Cara, melhor para quem, né? É mais o melhor no comparativo, e não, comparativo externo, não num comparativo interno, né? Não para eu ser melhor de mim, é sempre para eu ser melhor que o outro. Que o outro.
Exatamente. Olha, eu que gosto de corrida, adoro atletismo, e eu sinceramente acho que eu tenho um VO2 que eu só tenho uma reclamação, os caras meteram um pulmão de camelo e me deram um chassi de carroça. O chassi é ruim, não tem jeito, né? Mas é até uma sacanagem, mas é tão legal ver isso, porque quando você corre e você gosta, aí vem alguém, vem o Rock e fala assim, mas o Bolt, é sério que você vai comparar o Bolt com o Maher? O Bolt não tem chance perto do Maher, praticamente, entendeu? Porque igual o Maher, só tem o Maher, bicho, entendeu? O Bolt que fique no mundo dele, e eu admiro o jeito que ele corre, mas ele também precisou de um técnico, porque ele não sabia largar. Ele também precisou de um lugar para ele poder chegar onde ele chegou. Então, sei lá, é o meu convite para toda a galera que está vendo a gente, quem vai ver isso mais tarde, para nós aqui, que a gente se recupere essa alegria de falar qual é o melhor time, né? Eu fiz a brincadeira com vocês, qual é o melhor hino de futebol, né? Eu quero ver a opinião de vocês, porque eu não tenho nem dúvida qual é o hino mais bonito do Brasil. Não tenho a menor dúvida, sim. Mas vamos ver se a gente entra por aí em algum momento. Vamos nessa. Pode ser agora mesmo. Marcos, qual é o hino para você mais bonito? Eu não vou dizer de hino mais bonito, mas eu vou falar uma coisa aqui que é uma dessas associações espontâneas. Então, é algo que me chama a atenção. Para mim, é impossível eu ouvir o nome, e seja qualquer um deles, tá? Porque tem vários no Brasil, o nome do time Botafogo e não lembrar do começo do hino do Botafogo do Rio de Janeiro. Então, assim, não estou dizendo que seja o mais bonito, e não importa se é ou não, mas eu digo assim, é como marca. Então, se for falar do Botafogo de Ribeirão Preto, se for falar do Botafogo da Paraíba, ou se for falar do próprio Botafogo do Rio de Janeiro, é impossível não lembrar o Botafogo campeão desde 1910, que tá errado porque eu já tinha sido campeão antes, mas isso também não interessa, o que torna mais interessante e curiosa ainda a história, né? Se não me engano, em 1907 o Botafogo já tinha ganho um título, mas o hino, né, campeão desde 1900. Então você fala, cara, que legal, assim, é um hino que e eu não sou botafoguense, eu torço pro Corinthians, mas assim, é algo que me toca. Então, eu gosto disso. Isso para mim ficou legal, sabe assim? Então, tem um ponto afetivo aí pelo hino. Pelo início do hino. E o seu, Rock? Ó, eu não conheço muitos hinos, não, vou ser bem sincero, tá? Mas eu vou ser meio polêmico aqui. Eu sou corintiano, mas, cara, tem um hino que eu acho muito bacana, que é o hino do São Paulo, cara. O hino de São Paulo é um hino que gruda muito na cabeça, é um hino que sempre me vem, assim, tipo... É um hino que eu sempre penso e eu acho muito legal, cara. Eu acho que é um hino que traduz muito o que é o São Paulo, assim. Então, eu vou na de São Paulo aí. Então canta um pedacinho aí, Rock, pra gente ver como é que aí, é. Canta lá. Não tá vergonha, não, pô. Já libera. O Tadeu Schmidt liberou lá o gol lá do Fantástico. Dá uma... Não, ó, o salve o tricolor paulista tá bom, ó. Assim, canta! Ô, Rock, canta o hino de São Paulo aí. Salve o Corinthians. Não. Opa, errei aqui, errei. Antes de perguntar pro Maher, eu vou falar o meu, porque já que o Maher que fez a pergunta, eu vou responder antes dele comentar. Eu vou ser bem clubista mesmo. Eu amo, assim, acho muito bonito o hino do meu time e do Corinthians, né? E eu acho que, assim, tem uma... Quando eu escuto, pega algo em mim muito, muito legal, assim, puxa meio que a vontade mesmo não de vencer, mas a vontade de estar participando, de estar no meio de algo, de estar concorrendo a algo, de estar... Eu acho que me traz essa emoção, assim. Mas eu não posso deixar de falar também que um hino que eu gosto muito é o do Grêmio, que fala: até a pé nós iremos onde o Grêmio estiver. Para o que der e vier. Isso, para o que der e vier. Então, assim, eu acho isso realmente incrível, assim, né? É uma emoção única também. Apesar de que, se eu fosse gremista, eu ia querer ir de carro, né? Mais confortável, ar-condicionado. Apesar que lá no sul nem precisa, porque né? você é mas Nutella, você é torcedor claro. Nutella. Torcedor Nutella. Sim, agora, se eu corintiano e precisar ir a pé, eu vou ver o Corinthians. Mas o Grêmio aí também não precisa tanto assim.
Mas e você, Mário? Pra ir ver o Corinthians dá pra ir de metrô também, não precisa ir a pé. Dá. Pega o metrô, agora dá. Agora dá, né? Olha, quando era no Pacaembu, tinha que ir de metrô e ir a pé também. Tinha que fazer os dois. Pode falar que ainda, né? Ainda. Caminhadinha também. É uma caminhadinha boa ali. Mas o Pacaembu, a gente não falou de estádio mais charmoso, mas o Pacaembu é uma coisa de louco. O estádio bonito. Era uma coisa de louco, né? É isso, infelizmente. Literalmente era uma coisa de louco. Podia estar fazendo 35 graus. A hora que dava 4h30 da tarde, aquele Pacaembu virava um gelo, né? Um frio, mas era gostoso. O jogo à noite lá era sempre uma delícia. Olha o que o Cruzebeck tá falando. Se o do Grêmio. Se o hino do Grêmio fosse do Cuiabá, seria até de colheitadeira iremos. É que vocês, não sei se vocês viram o carrinho que. Como que é o nome? Com a maca, né? O carrinho da maca aqui na Arena Pantanal é uma colheitadeira. Depois pesquisem, é uma colheitadeira. Falando sobre emoções do futebol e sobre hinos, eu lembro muito quando o Corinthians foi campeão do mundo em 2012. E a gente aqui em casa ouvimos o hino. Comemoramos tanto, arrepio até hoje. A Fefe falando aí. Aliás, eu vou te falar uma coisa. Eu sou muito ligado em música, fico escutando letras. Então as letras dos hinos me atraem mesmo. Eu fico atento a isso. E aí mas o Corinthians, eu acho que ele... Como o samba enredo tem uma coisa fora do comum, a Fiel arrebentou naquele samba enredo que marcou gerações. Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. Isso é como explode o coração na maior felicidade, é lindo ver o Salgueiro. Essas coisas que eu acho que o Marcos tocou isso, né? Um pouco dessas coisas que marcam, né? Mas então eu vou contar uma coisa que vai surpreender vocês. Eu fui apitar um jogo que era o 15 de novembro de Piracicaba, que é ali, né? E aí, pena que eu não lembro quem era o outro time, rapaz, é porque eu não consigo lembrar. Tentei buscar na memória, mas até um tempo atrás eu tinha um registro de todos os jogos e tal. Um dia resolvi jogar isso fora, falei, isso faz parte do passado. Uma hora que eu entrei, eu falei, esse é o hino mais bonito do mundo. Porque 5 mil torcedores diziam assim: calcanhar de grilo, perna de barata, 15. Cara, que é isso, bicho? E é o hino do 15 de novembro de Piracicaba, que tem calcanhar de grilo e perna de barata. Se um dia vocês pegarem e baixarem para ouvir, vocês vão dizer, não é possível que isso seja um hino, né? Então, como a gente tá falando de leveza, olha que delícia a gente poder se divertir com um hino que fala calcanhar de grilo, e só quem é de São Paulo e do interior de São Paulo e dessa região, Henrique, vai entender o que é um calcanhar, né? E perna de barata, que é o típico lado bacana, caipira, né? E de ser assumidamente. Então, por isso que eu quis brincar com vocês. Tem tantos hinos que a gente nem conhece, porque a gente fica um pouco preso realmente na primeira divisão. E tem coisas que eu que apitei segunda, terceira, apitei A2, A3. Tem tantas coisas lindas no futebol. Tem um derby em São Paulo que é Rádio de Mococa e Vossen de Assis. Isso é um jogaço, entendeu? Você vai no estádio do Batatais e vê o jogo e fala assim, gente, como é que pode, né? Ter jogos tão bons e times tão bons. Acho que é isso, Marcos. A gente precisa trazer isso para a primeira divisão com essa alegria, com essa leveza, sabe? Audi, olha lá, A2. Audi, A2. Ó, o Maher falou da como que é? Carroceria, mas ó, se for um Audi, hein? Você fez o quê, né? É isso aí. A Alessandra trazendo 1-0 para o Santos. Então aquela hora eu falei pro Maher, o Marcos me criticou. Então e aí, Marcos? Esperava essa? O quê? Do Santos? 1-0 pro Santos? Mas é óbvio que sim. Óbvio que sim. Rapaz, demorou pro Corinthians tomar esse gol aí. O Corinthians já devia ter tomado esse gol faz uns 4 jogos. Né? Tá no lucro total. O Benedetto que eu diga. E foi de pênalti, viu? Foi de pênalti. O Cássio não pegou dessa vez. Parece que não foi pênalti. Parece que não foi. Maher, qual a sua opinião sobre o lance que você não viu?
Eu tenho certeza que eu tô certo. Muito bom. Para mim foi claro, agora acabei. Tenho certeza que não foi pênalti. Claro, foi roubado. Foi roubado, claro. Gente, a gente tem aqui um joguinho. Não, antes do joguinho eu vou fazer o seguinte. Cruzebeck, coloca pra gente o Você Sabe, antes do nosso joguinho. Por favor. Bola e Amigos Game Show apresenta Você Sabe? Você sabe quem foi o primeiro campeão da Copa do Brasil disputada em 1989? Foi o Cruzeiro ou foi o Grêmio? A resposta daqui a pouquinho. Veja se você acerta. Foi nada. Não saia daí. E aí, Marcos, você sabe quem foi? Eu sei. Quem foi, então? É para responder mesmo? É para responder agora. Foi o Grêmio. Grêmio. Marcos respondeu Grêmio. E você, Maher, sabe? Eu vou colar na do Marcos, né? Se ele errar, a gente erra na carequice e na alegria. É Grêmio. Isso aí! E o Rock, vai junto com eles ou vai mudar? Cara, eu me lembro de alguma coisa ser do Grêmio, mas não tenho muita certeza não, mas vou com os universitários aí. Vai nessa? Beleza, então. Hoje não teve aquela. Normalmente, quando os dois primeiros vão em um, o terceiro fala, não, eu vou pra ir ser o único no outro. Porque se ganhar, eu ganho sozinho. O Rock teve a humildade, tá vendo? Se ganhar, ganha todo mundo junto. Se perder, vai perder todo mundo junto. Aqui é um time. Que na verdade, ninguém vai ganhar e ninguém vai perder nada. Vai todo mundo perder, já diria mamãe Dilma, né? Dilma. E aí, você sabe? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer a resposta para você, né? Então aí, aproveite agora, dê aquela atenção, aproveite as oportunidades trazidas pelos nossos apoiadores, pelos nossos patrocinadores, e a gente volta já já. Oi, nós aqui outra vez, estamos de volta, né? Estamos de volta com o Bola e Amigos Game Show dessa terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022, nosso último programa do ano, ainda com o Marcos Vinícius, com o Rock Júnior, lembrando que não é o campeão mundial, mas gente fina, o Maher, né? E também o Henrique Coutri. Na tela aí, Kreuzebeck, a resposta do Você Sabe que ficou para agora, depois do intervalo. A pergunta do jogo Contra-Ataque, um formato original Hardcore Game Channel. Esse e vários outros jogos você assiste no Bola e Amigos Game Show com Coutri Jr. Toda terça-feira, 10 horas da manhã. Não perca! Então é isso aí. Como eu falei ali, mas no caso não foi agora, eu vou falar agora que nós temos outro programa também, além do Hardcast, que é o Bola e Amigos Game Show, que é toda terça-feira. Aí, no caso, aqui no Brasil, terça-feira. Na Austrália, terça também? Que horas aqui é 11 da manhã de Brasília. Então ainda aí é meia-noite. Tá na virada ali. Tá na virada. Então é isso aí. Tá no nosso canal do YouTube. Então, você tá lá, tá na Austrália, sem fazer nada, meia-noite, né? Não tá com sono ainda. Acessa lá o YouTube do Hardcore. Kreuzebeck, coloca aí pra gente o YouTube. E pra gente mostrar, então acessa lá, vai ter lá o programa ao vivo, mas aí você fala assim, não quero ver as notícias de hoje, eu quero dar uma risada, eu quero me descontrair. No nosso YouTube também tem outras coisas, tem outros programas, outros quadros. A gente tem o Certo ou Errado, que é um campeonato de pergunta e resposta, em que o Marcos venceu uma vez, já tivemos 2 edições, o Marcos venceu uma vez, e eu fiquei em segundo lugar, no segundo, que não foi o que o Marcos venceu. É só você falar que você não ganhou nenhuma. Vamos agora contra o que a gente falou até agora no programa. Henrique, você é ruim, você não ganhou nenhuma, Henrique. Você não serve contra o segundo lugar, né? Mas a minha maior vitória nesse campeonato foi vencer o Marcos, porque ninguém tinha vencido o Marcos. A gente acabou de falar isso, você não se tem que comparar com o outro, você tem que ser melhor por você, entendeu? Não, então, mas eu tô me elogiando, porque ninguém tinha vencido você, e eu melhorei, fui lá e venci, tá vendo? Isso é muito bonito.
Coloca aí, Cruzebeck, pra gente, por favor. O quê? O que vai vir agora? Nosso YouTube. Ah, sim. Ele colocou e tirou, não foi? Não sei. Ele não colocou e tirou? Não? Então tá bom. Enquanto... Aí, vai aparecer agora. Ah, esse aí é o nosso site, que foi lançado no último programa do Bola e Amigos, tá no ar. Olha lá, nosso site também tem todas os nossos programas, todos os quadros, nosso elenco ali na esquerda. A gente lançou recente, então acabou de sair do forno, tá bom? Cruzebeck, coloca pra gente no GC o link do site, por favor. Atenção, Cruzebeck para o top de 3 estados do... Esse é o certo ou errado então, que a gente tava falando. Cruzebeck, você já tá amarelado, hein, Cruzebeck? Vai ser expulso daqui a pouco. Toma cuidado. Bom, é isso aí. Cruzebeck, tira pra gente, por favor. Enquanto ele vai tirando, eu vou falar, inscreva-se no canal, ativa os sininhos, compartilha, divulga pra mãe, pra avó, pro cachorro, papagaio, pros gatos, né, Maher? Pros gatos também, que eles Os gatos é importante, eles adoram ficar assistindo a gente. Até, inclusive, no último episódio, a gente teve música ao vivo, né, que a gente tem uma vez por mês. O artista Ricardo Porto tava cantando, os gatos dele passando atrás, na frente, olhando pra tela, eles adoram o nosso programa. Coloca aí, Cruzebeck, então, aqui embaixo. hardcoregames.com.br é o nosso site, tá bom? Então, é isso aí. E no YouTube, inscreva-se, compartilha, deixa o like para ajudar a gente por obséquio. Agora a gente vai para o nosso joguinho. O que é o nosso joguinho? É o Tava ou Não Tava. Muito simples. Peguei uma partida de futebol. Agora eu quero ver se vocês vão ter a comunicação pacífica e tudo, se não vão ficar nervosos e não lembrar de quem estava jogando. Eu peguei o jogo Brasil e Argentina, final da Copa América de 2007. Eu vou perguntar para cada um nome. Vocês têm que me falar o nome de um jogador que esteve em campo nessa partida. Ou nos 11 iniciais, ou durante o jogo ele entrou. Estava relacionado para o jogo, ficou no banco e não entrou, não vale. Quem fizer 3 pontos primeiro está eliminado. Então errou, faz 1 ponto. Aí passa a rodada. Errou na outra rodada, 2 pontos. Fez 3 pontos, está fora. Certo? Alguma dúvida? Todas as possíveis, mas vamos em frente. Temos fora. Todas. Flamengo 2-0 no Atlético Mineiro. Fala, Maher. 2007, era isso? 2007, final da Copa América, Brasil 3, Argentina 0. É bem pacífico esse Argentina 0, né? Brasil 3, Argentina 0, bem pacífico esse jogo, eu acho. Escolhi bem a dedo, assim. Então vamos lá. Marcos, você começa por ordem de telas. Por ordem alfabética, né? Por ordem alfabética. Deixa eu... 2007? Então 2007. Já vou assim, radicalizar. Eu então vou de Cicinho. Cicinho, vamos ver. Cicinho jogou? Cicinho não jogou. Não? Não jogou. Ah, não. Marcos já tem 1 ponto. Maher, sua vez. Confundindo, então. Confundiu já. Confundi com 2005. Eu acho que 2007 tem um jogador que eu gostava pra caramba. Também não foi muito. Não sei se ele tava em 2007, tô na dúvida, que é o Júlio Batista. Júlio Batista estava, marcou o primeiro gol dos 3-0. Yes, eu só não lembrava se ele tava ou não tava, mas o bicho jogava muita bola esse moleque, eu gostava dele. E ele tava, Maher. Rock, sua vez. Cara, eu acho que é mais safe. Eu espero que eu não erre feio, mas eu vou de Kaká. Kaká, vamos ver. Kaká estava? 2007. Kaká não estava. Não? Caramba, não tava em 2007? Caramba. Nesse jogo, não. Menino. Caramba, o Rock mandou bem, cara, mas justo nesse jogo. Eu vou continuar apelando. Vou arriscar. Se eu tô pensando o jogo certo agora, então eu vou falar Daniel Alves, que acho que também fez gol. Daniel Alves entrou e fez gol. Então jogou. É isso aí.
Eu não lembro desse jogo ainda. Maher, sua vez. Você sabe gente, vocês podem falar da Argentina também, tá? Fiquem à vontade. A única coisa que não vale... sim! Tá super fácil lembrar os do Brasil, né? Que eu olhando pra essa lista, ficaria mais fácil eu lembrar da Argentina, mas tudo bem. E falando que os técnicos não vale, tá? Podem ir. Você sabe que eu não lembro? Se você perguntasse o técnico, eu não lembro. Era o Dunga. Era o Dunga. Do Brasil e Alfio Basile, da Argentina. Menino. Bom, eu vou num outro goleiraço também, que é o Julião, né? O Júlio César. Júlio César? Maher, vou te falar que ele não tava, Maher. Eu sei quem era o goleiro, hein? Não tava. Vai lá, Rock, sua vez. Tentei, cara, se for o goleiro que eu tô pensando... Eu pensei que era o Julião, cara. Não era mesmo. Copa América? Quem jogou essa Copa América? 2007. Cara, eu vou arriscar aqui, ó. Foi o Doni, não foi? Não, que jogou essa Copa América? Foi o Doni. Eu lembrava desse negócio aí, pô. Não lembrava, não. Acabamos essa rodada e está 1-1. Vamos começar mais uma rodada, então, Marcos. Falando então da Argentina, vamos de... Ai, caramba. Ayala. Nossa. Ayala tava e marcou o gol contra. Ayala. Bom, pelo menos os 3 gols já foram, né? Já foram. Maher, sua vez. Eu lembro também... Também não tenho certeza se foi 2007, mas vamos arriscar. Será que foi a época do Elano ou não? Jogava no Santos? Elano tava. Tá, ainda bem que eu lembrei. Foi meio do chute essa. Inclusive deu uma assistência para um dos gols. Elano tava. Nossa, vamos lá, Rock, sua vez. Na época do Elano, cara, eu vou chutar aqui, cara. Eu não lembro desse jogo, eu vou chutar Adriano Imperador. Adriano Imperador? Vamos ver aqui. Não, Adriano não estava. O Adriano foi um pouco depois, mas eu lembro. Rock fez o segundo ponto. Então finalizamos a rodada. Marcos 1, Maher 1. Isso, e Rock 2. Vamos lá, Marcos. Se Elano tava, se Dunga era o técnico, eu vou de novo arriscar aqui com um dos atacantes do Brasil, Robinho. Robinho tava. Marcos passou. Vamos lá, Maher. Sua vez. Tinha o... Como é que era o nome dele? Pelé. Não, era o... Peraí, é o Mineiro. Mineiro tava. Mineiro tava. Era o Mineiro, filho da mãe. Ele jogou o Mineiro, não? Jogou? Jogou. Caramba, bicho. Mineiro. Rock, sua vez. Eu acho que eu vou ser eliminado agora, cara, mas eu vou... eu não lembro não lembro desse jogo. É difícil. Eu tô pegando pela época aí. Mas, cara, pela época eu vou falar que então, se não tava o Adriano, eu vou chutar o Luiz Fabiano, cara. Luiz Fabiano? Não tava. Não? Rock, não. Caramba. Obrigado, Rock. Ia ser o meu chute. Rock foi eliminado. Tem um fundamento, pelo menos. Tem. Mas não estava. O Rock, então, eliminado. Vamos para a próxima rodada. 1-1 e 3. Vai lá, Marcos. Já acabou os jogadores, bicho. Para com isso. Tem a Argentina inteira, gente. Sim, ainda bem. Não, mas o duro é que o raciocínio do Rock é mais ou menos o meu também. É pegar ali uma mescla, talvez, do time da seleção, né? Que depois jogou 2010. Mas não era todo mundo que tava, né? Pois é, a gente foi nessa, né? A gente embarcou um pouco nessa, né? Mas eu vou tentar, porque assim, eu não lembro de outro zagueiro da época, eu vou falar Lúcio. Lúcio não tava. Pois é. Eu ia ser Mas já que você falou de zagueiro... O Marcos me ajudou agora, porque sabe quem que tava nesse jogo? O Gilberto. Falou de zagueiro.
Gilberto estava nesse jogo. Que isso? Não, isso é mentira. Isso esse time aí, eu não sei como ganhou de 3-0 hoje em dia. Que time estranho, cara. Eu lembrei agora do Gilbertinho. Então, jogava bem também. Jogava bem. Essa rodada terminou com Marcos 2, Maher 1. Fala, Marcos. Só pra constar, esse Gilberto é o lateral esquerdo? Era um... Isso. Lembra dele? Lembro. Tinha uma bola... Não. Jogava muito bem. Bom jogador mesmo. Sua aí vez, a gente agora tá em busca Agora lascou. Eu já não lembro mais ninguém. Agora vai ter que chutar na Argentina. Pô, eu já chutei o Ajax. Eu acho que tinha que ter uma regra. Tinha que ter uma regra no programa que você tinha que falar pelo menos um de cada time. Eu acho que tinha que ter essa regra aí. Senhora. Não, mas deixa eu... Não tem. A regra é não ter regras. Não, tô brincando. Temos regras. Isso. Bom, Lúcio não tava. Rapaz, quem que seria a zaga desse time aí, então, hein? Ai, caracoles. Quem que foi pra Copa depois, que tava antes, na transição? Cara, não sei. Eu vou chutar outro que teve na Copa de 2010 depois, que era o Felipe Melo. Mas acho que ele não tava. Não tava. Não estava. O Marcos eliminado. Maher, você já ganhou, mas vamos terminar a sua rodada. O quê? Pra humilhar? Tá Crespo. Beleza. Crespo. Vou te falar que foi por pouco, Maher. Ele tava, mas não entrou. Ele tava no banco de reserva e não entrou. Mas o Maher ganhou. Sacanagem, cara. O tava ou não tava. Maher ganhou. Agora eu vou passar a escalação pra vocês. E não é querer falar, não. Mas eu ajudei. Falar só uma coisa. Eu ajudei na anterior. O Marcos ajudou. Porque ele me fez lembrar o Gilberto. Ajudou. Eu ajudei 2 vezes. Eu ajudei no Gilberto. E agora eu tenho certeza que você olhou para mim e falou Crespo. Tenho certeza disso. Foi por aí. Eu olhei e falei assim. Eu só lembrava do Crespo. Falei, Era para falar o atacante do Brasil. Fala Careca. E você falou Crespo. Foi isso mais ou menos a história. E o bom que o Luiz Fabiano, o Júnior te ajudou, o Rock. Então, o Rock te ajudou, você ajudou o Maher, é uma vitória dos 3. É isso aí. É isso aí. Isso aí. Mas eu vou te falar que se juntasse nós 3 pra fazer a escalação, eu acho que não saía, hein? Nossa. Não, e eu vou te falar uma coisa. Eu dei umas chutadas aqui que é daquelas... Eu sou bom de chute, mas eu não sei como é que eu acerto. Por isso que ele é o líder do bolão deles, tá vendo? Não é à toa, né, Maher? É verdade. Inclusive, eu tô 10 pontos na frente do segundo colocado. E tô bonito, tô acertando pra caramba. Aprendi a jogar no bolão com as mulheres. As mulheres, elas são as melhores. E eu fui pensar como é que é o pensamento delas. Falei, é isso. Porque o homem fica fazendo continha, estatística. Não, bicho, tem um feeling, tem um negócio assim que você fala, é isso. Aí tá dando certo. 10 pontos na frente. 10 pontos lá, Maher arrancou já. Então, ó, tudo bem que o Maher ganhar isso é fácil pra ele, porque como ele tá no futuro, ele já sabia o que eu ia perguntar, ele já sabia as respostas, voltou aqui e ganhou. Mas tudo bem, vamos fingir que nada disso aconteceu. Foi roubado. Cadê o VAR? Cadê o VAR? Então vamos lá para as escalações. O Brasil entrou com Doni, Maicon, Alex, Juan e Gilberto. Nossa. Josué, Elano, Júlio Batista e Mineiro. Meu Deus. Wagner Love e Robinho. Aí, os jogadores que entraram foram Daniel Alves, Fernando, o meio-campista, e Diego. Né? O Diego, que tá no Flamengo hoje, do Santos. Tá. A Argentina entrou com Pato Abundanzieri. Esse era fácil lembrar. Esse era fácil, verdade. Rock, como é que você lembrou desse, Rock? Abundanzieri, pô. É verdade. Zanetti, fácil de lembrar, o Zanetti. Tá bem. Ayala, Gabriel Heinze. Gabriel Heinze, eu acho que é Heinze que fala. Heinze. Gabriel Milito, fácil também. Mascherano, fácil, ainda mais para quem é corintiano. Verdade. Cambiasso, Riquelme, gente, olha esse meio de campo. Veron, Riquelme, Veron, Messi, Teves. Como que você... Gente, não, eu vou embora. Eu vou te falar que realmente o time do
da Argentina era bem mais fácil do que o do Brasil, porque o do Brasil... Antes de ler aqui o comentário da Fernanda, quem entrou foi o Lúcio Gonzalez e o Pablo Aimar, tá? Então encerramos assim o Tava Não Tava, Maher, o grande vencedor. Parabéns. Yes. Agora vamos para porque a Fernanda tá falando aqui, que vai de encontro com tudo que a gente tá conversando desde o início. Falando de coisa ruim no futebol, a plateia aqui do Santos, eles jogaram sinalizador no gol do Corinthians, jogo parado. Cássio teve que sair do gol. Pelo menos assim o Cássio sai do gol, né? Porque ele não consegue sair em bola nenhuma. Pelo menos assim ele saiu. Pelo menos ele saiu. Mas falando... Exatamente. Mas falando disso, eu não sei se vocês acompanharam, os torcedores do Flamengo hoje no Rio de Janeiro colocaram várias faixas na cidade, colocando, você tá a 20 quilômetros do inferno. Aí mandava mais um pouco, vocês estão a 15 quilômetros do inferno, por onde o ônibus do Atlético iria passar. E aí o mosaico no estádio, no Maracanã, era inferno. O ônibus chegando no estádio, apedrejado, quebra vidro do ônibus. Onde a gente vai parar? Torcedor no inferno. Torcedor agora no jogo do Santos jogando sinalizador. Aí a gente tá falando assim, falta, o Marcos comentou, o Rock também, e sem contar tudo que o Maher falou, mas da comunicação, né? E aí, Maher, você que é o especialista, o que você pode trazer pra gente? Como comunicar com... Né? Falta comunicação, como ter essa comunicação? Como conseguir fazer com que as coisas voltem a andar como eram antes? E aí falando... Né? Antes nem era a maravilha toda. Mas mais perto do que tá hoje, se voltar já é um avanço. Eu acho assim, Henrique, a violência, ela tem estrutura, ela tem... Eu estudei, desde os anos 80, eu venho estudando muito a estratégia de como é que a violência se estrutura, como é que ela se organiza, né? Eu costumo dizer o seguinte, acho que é importante demarcar que eu sou palestino, morador do Líbano como refugiado da Palestina e morador do Brasil como refugiado de guerra do Líbano, né? E quando você consegue pegar primos de primeiro grau, como palestinos e israelenses, e conseguir fazer com que os caras se odeiam, aí você começa a perceber como a expressão da violência é muito dessa ideia de que o separativismo, a ideia de quem é melhor, a ideia de que a terra é minha e não é sua, né? Então, eu sempre elogiei o Brasil, porque o Brasil sempre foi um país de muita tolerância religiosa. O Brasil, você pode ser espírita, você pode ser católico, você pode ser protestante, você pode ser... E sempre teve muito respeito. Mas, infelizmente, nos últimos anos, a gente entrou por um caminho de extremismo, e eu acho que é bem claro, né, de que levou a gente esse movimento de nós contra eles, né? E isso se espalhou para muitas áreas. Eu acho que isso no futebol já tinha um pouco isso forte, né? Eu lembro que quando eu cheguei, eu fui assistir a final, que o Corinthians quase foi tricampeão e não conseguiu. O Santos, o Serginho Chulapa fez um gol lá e acabou com o sonho do tricampeonato do Corinthians. Mas tinha metade da torcida era santista, metade era corintiana. Eu acho que ainda tinha rivalidade, mas não tinha violência. O que a gente precisa fazer é a gente não perpetuar essas ideias que são discriminatórias. A gente precisa, de fato, começar a entender que o outro, mesmo sendo completamente diferente do que eu penso, ele tem o sagrado direito de existir, né? O pensamento de Voltaire dizia assim: eu posso não concordar, Henrique, eu posso não concordar, Marcos, eu posso não concordar, Roque, com nenhuma das palavras que vocês dizem, mas eu defenderei até a morte o teu direito de dizê-las, né? Então, quando o Marcos hoje falou da tragédia do jogo, ele dizia, mas isso não é uma tragédia. Tragédia é um ser humano matar outro ser humano por convicção política. Isso é uma tragédia. Isso é o início da guerra. A guerra no Líbano começa assim,
Eu acho que é importante, porque há ainda pessoas no Brasil que acham que as pessoas devem se armar e devem fazer guerra. Então, vai o depoimento de quem viveu uma guerra civil. A guerra no Líbano começou porque começou essa ideia de que cristãos e muçulmanos, sendo que são da mesma linhagem, e tá aí a prova, até 1200 você tinha uma sinagoga, você tinha uma igreja e você tinha uma mesquita. Até alguém resolver dizer que tem alguém que é eleito. Porque quando você diz que alguém é eleito, você tem que exterminar o outro. E começou as cruzadas, e começou a loucura. Aí um dia, um fez um atentado contra um, aí o outro revidou, começou uma guerra civil e não parou até hoje. O Líbano, que era a Suíça do Oriente Médio, se tornou um dos países mais miseráveis, que passa fome, e é um horror o que está se vivendo isso, né? Então parece, a gente, e nós brasileiros temos um defeito de dizer, não pega nada, não, a gente tem que ter uma postura, a gente tem que ter uma paz com voz, uma paz que diz assim, pelo sagrado direito do palmeirense ser palmeirense, pelo sagrado direito do corintiano ser corintiano, e pelo sagrado direito de eu dizer que o 15 de novembro de Piracicaba tem o melhor hino do Brasil, com calcanhar de grilo e com perna de barata. E vocês podem achar ridículo. E sabe o que é melhor? É o Henrique falar assim, nossa, Mário, eu acho a sua opinião completamente ridículo. E eu vou dizer para ele assim, ok, eu respeito o seu sagrado direito de achar que é ridículo, mas eu não acho. Então, acho que essa é a ideia, sabe, Henrique? Vamos investir na nossa atitude. Da gente, quando alguém chega e fala assim, não, essa pessoa tem que ser eliminada, de jeito nenhum, né? É engraçado porque eu brinquei com vocês com a história da barba, que se eu deixar crescer a barba cresce e tudo mais, mas pouca gente esquece que eu venho da mesma terra que Jesus, né? E parece que Jesus é uma exclusividade dos cristãos, mas não é uma exclusividade dos cristãos, até porque ele era judeu e super adotado pelos muçulmanos, né? O Alcorão tem 200 citações sobre Jesus e 50 sobre o profeta Muhammad. Só para você ter uma ideia como a guerra não é religiosa, né? Uhum. E é super legal que tem uma passagem que um dos discípulos dele lá, o Simão, puto com ele, bravíssimo, tipo, porra, meu, você chamou... Pistola com ele. Pistola com ele. Vira pra ele e fala, porra, cara, cê, tipo assim, você imagina, tamo pro jogo, ele escalando 12 caras pra jogar e um na reserva, tá lá sossegadão, Jesus o técnico do time, aí chama aqui, pô, você vai chamar Mateus? Porra, não, você tá de brincadeira, Mateus, o cobrador de impostos, tá de sacanagem comigo, só pode estar de sacanagem. Aí, lindamente, Jesus, Marcos, vira para ele e fala assim, você vai ter que se acostumar com o esquisito e com o diferente. Então, eu falo, porra, se o cara que é o cara que tem no Ocidente a maior influência, que montou um dos melhores times de futebol, né, mandou essa, acho que a gente podia aprender com o cara um pouquinho, né? Só um pouquinho, né, já tava bom. Se aprender só um pouquinho, tava ótimo já. Aproveitando essa sensacional metáfora, né, com Jesus Cristo que o Maher trouxe e o futebol, aproveito para desejar para você um ano de 2023 com muita paz, muita alegria, esse ano que vem batendo a nossa porta, né, um feliz 2023. Então ficamos assim, de meia em meia hora, um balde d'água e uma melancia. Tchau. Programa Bola e Amigos. Oferecimento Fiat do Brasil. Chegou Fiat Toro, carregada de atitudes.